Bom dia a todos. Estarei trazendo nesse dia uma mensagem, dando uma pausa no Evangelho de Mateus capítulo 24. Tenho sido incomodado para falar a respeito da família, a respeito de crises na família, crises conjugais. E eu estou me colocando aqui à disposição do Espírito Santo para me usar da maneira que Ele quiser. Claro que eu fiz um roteiro, mas a direção toda é do Espírito Santo e eu quero dar liberdade total a Ele. Então eu oro a Ti, Espírito Santo, para me capacitar, instruir, orientar. Creio que veio de Ti esse roteiro, mas sabes que tem a prioridade total para orientar, para fazer lembrar, para intervir, para dar insight, para testificar, para abençoar, para libertar as famílias que estarão assistindo esse vídeo. Diz a teu servo, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso ir pessoalmente, mas o Senhor pode me levar através da internet com uma mensagem que liberta, que cura, que salva, que leva para o céu. Assim eu te agradeço nesse dia no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu dei uma pausa em Mateus 24, falando dos tempos do tempo do fim, da grande tribulação, e trazendo aqui o título dessa mensagem é Como Sair de uma Crise Conjugal. Vou falar de algumas coisas por experiência própria. Aqueles que me acompanham sabem que temos 43 anos de casado, e claro que nunca foi assim um mar de rosa, até mesmo por minha culpa, né? Pelo meu machismo e por falta de me empenhar na busca ao Senhor, na busca de direção. Então eu, antes de mais nada, quero indicar um site de uma mulher de Deus que o Senhor tem usado bastante, que é a Juliana Bassi. Eu não conheço ela não me conhece, mas eu conheço o trabalho dela. E o Senhor tem testificado que é um trabalho sério. Eu estou colocando aqui o site, www.mulhervirtuosa31.com. Está aqui o endereço do site. Essa mensagem, ela é exclusiva para quem tem a Bíblia Sagrada como parâmetro. Ninguém está proibido de assistir essa mensagem, mas é uma mensagem para crentes. Para crentes em Cristo Jesus como Salvador. Por quê? Porque senão a pessoa, se não tiver um parâmetro, se não tiver uma bússola, né, ela pode usar de filosofia. Isso não significa dizer que os crentes também, que não existem crentes que usam filosofia. Quando o assunto vai contra aquilo que eles querem ouvir, aí eles usam filosofia, nada a ver, e aí vão cita, entendeu? Coisas que desvirtua a mensagem que Deus quer falar. Então Deus, ele nem sempre, aliás, na maioria das vezes, ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas não vai falar mesmo. Ele tem na Bíblia, inclusive, dizendo que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então, nós cristãos temos a vantagem de termos nascido de novo, né? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo com arrependimento e receberam o Espírito Santo, então tem testificado em si quando a mensagem é do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que está falando e quando o Espírito Santo quer falar. E então a Bíblia nos garante também que nós temos a mente de Cristo. Então é essa mente que nós temos que usar, e não a nossa mente humana normal, porque senão nós vamos se inclinar para a carne, né? E a carne, ela vai dizer, sabe o quê? Não tem mais jeito. É isso que a carne vai falar, olha, não dá mais. A carne vai falar isso. A carne, ela é amiga do mundo, e o mundo é inimigo de Deus. Então, como é que nós podemos ser amigos de Deus sendo amigo do mundo? Não é uma tarefa fácil, uma tarefa muito difícil, mas o Espírito Santo que habita no crente,
ele orienta, ele fala. Eu quero deixar claro aqui eu já tenho isso em vídeo, mas eu, certa ocasião, discuti com a minha esposa, tive uma discussão com ela, já tem alguns anos, e eu estava certo, né, na minha posição com ela. Então, eu, quando fui assim, que eu vi que ela não aceitava a minha posição, e discutimos feio, e gritaria, aquela coisa toda, que eu fui orar, imediatamente, né, me faz lembrar que nós devemos tratar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que nós temos que tratar bem a nossa esposa, para que a nossa oração não seja impedida. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu quero, na verdade, então, falar com o Espírito Santo, que ele me oriente o que eu tenho que fazer. Então, ele, na mesma hora, quando eu dei lugar, nós temos que dar lugar. Ele falou assim, você e a tua esposa são um. Então, quando você nutre esse sentimento pela tua esposa, você não está prejudicando só ela, você está prejudicando a você. Você, na realidade, precisa amá-la. Ele foi falando que eu comecei a imaginar, eu falei assim, isso não sou eu pensando. Eu não pensaria isso agora com a raiva que eu estou. É fácil de saber que não sou eu. Então eu fui dando ouvido, a mensagem foi entrando, a ira foi saindo, foi me limpando de tal maneira, eu comecei, né, veio lágrimas, eu desci ali as escadas e desci também literalmente falando da minha posição machista, pedi perdão à minha esposa, nos abraçamos, de lá para cá, eu comecei a dar mais ouvidos agora do Espírito Santo. Porque se tem alguém que sabe o que nós somos, é aquele que criou. Então nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele não vai descer à terra para falar com você. O Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do Deus Pai. Então, eles vão fazer o quê? Como o Senhor Jesus Cristo falou, né? Lá no Evangelho de João 14, 15 e 16, os capítulos 14, capítulo 15 e capítulo 16. Eu tenho que ir, mas eu estou deixando com vocês o Espírito Santo. Ele vai orientar, ele vai falar. Então, toda uma narrativa, e ele fala de forma mansa. Ele fala de uma forma tão mansa, que só pelo tom da voz dele, você já fala assim, essa pessoa quer cuidar de mim, quer me tratar. Eu tenho que deixar. Então, essa introdução não tinha nem pensado em fazer, mas eu te agradeço, Espírito Santo, você tem total liberdade. Então, essa mensagem, ela não para casais que estão em crise, mas ela não se limita para casais que estão em crise, mas para todos os casais, né? É necessário apenas crer na Bíblia como a palavra de Deus. Eu me recordo de uma época que eu prosperava na área de eventos, trabalhava na área de eventos, prosperava muito, e em conversa com o presidente de um congresso de odontologia, onde estávamos fazendo um mapeamento de possíveis patrocinadores, eu tive uma reunião com ele, então nós íamos traçar uma estratégia para buscar patrocinadores. Olhando aquela relação, né, de patrocinadores que ele estava ali discutindo comigo, eu sugeri entrar em contato com uma das empresas, e ao citar o nome da empresa, o presidente do congresso me respondeu assim, Aquino, essa empresa é uma excelente empresa, mas ela só tem produtos para prevenção. E comercialmente falando, isso não traz retorno financeiro imediato. Quem quer fazer um marketing forte são as empresas que fabricam consultórios, empresas que fabricam próteses, indústria farmacêutica que trata de infecções e por aí vai. Ninguém quer investir em prevenção. A maioria das pessoas só procura um dentista quando o problema já se formou ou está se formando. Isso, claro, tem muitos anos atrás. E hoje eu vejo quanto isso se aplica na vida dos casais da atualidade. Enquanto o casamento, a família está tudo bem, a maioria das esposas não estão preocupadas em ser uma mulher virtuosa. O mesmo se aplica aos homens que se acomodam, né? E muitos ficam
frios e indiferentes com a esposa e com a família. Uma das frases que o Espírito Santo me fez lembrar hoje foi assim, e que me foi muito forte na época que ele falou comigo. Você está querendo consertar a família dos outros? Conserta a tua primeiro, inclusive é bíblico isso. Conserta a tua, começa consertando a tua vida. Oh, glória a Deus. É claro que ele não fala nesse tom, ele fala de uma forma mansa. Quando passa aqui é que sai assim, infelizmente, me perdoa, mas mansidão ainda está sendo trabalhada em mim. E paciência também é aquilo que paciência ela se adquire com a prática. Então, como eu falei, eu tenho 43 anos de casado e hoje eu amo mais a minha esposa do que quando eu me casei com ela. E claro que o tempo amadurece. Um desses amadurecimentos foi descobrir, né, que eu estou me preparando para pedir minha esposa em casamento. E peço a Deus que nos dê vida para completar as bodas de ouro. Mas eu tenho que confessar que esses sentimentos não foram restaurados, né, da noite para o dia. Eu fui dando ouvidos ao Espírito Santo, eu fui vendo as qualidades da minha esposa, que são muitas. Eu fui tirando o foco dos defeitos dela. Então eu aprendi, por exemplo, que basta, né? Isso é uma grande lição. E como funciona? Porque o homem é muito machista, o homem é muito possessivo, né? O homem quer ter a última palavra. Inclusive lá em Gálatas capítulo 6, se não me engano, tem uma relação de pecados que não vai deixar ninguém entrar no céu, tá? É muito sério aquilo. E um dos pecados é exatamente esse, da pessoa que fica discutindo, querendo ter a última palavra. A última palavra é minha, a última palavra não entra no céu, está lá. Eu não vou ler aqui agora, não vou parar agora, a não ser que o Espírito Santo me mande. Mas está lá, Gálatas capítulo 6, capítulo 5, que fala das obras da carne. Então eu fui vendo as qualidades, eu fui tirando, né? E o que eu aprendi é que basta eu me calar numa discussão, para que a discussão cesse. Como funciona? Eu me calo, a discussão acaba. O ditado é verdadeiro: quando um não quer, dois não briga. Então não é que não exista divergência no nosso relacionamento, mas desenvolvemos o hábito de orar diariamente e aprendemos na Bíblia que o casal que discute e briga, as orações não passam do teto. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, não passa do teto. Então está fazendo papel de bobo. O povo já não ora mesmo. É muito sério isso. É muito sério. Deus, ele quer cuidar das famílias, ele quer cuidar dos casais. Eu aprendi com o Espírito Santo e coloco em prática. Ele é o maior restaurador de família que existe. Você precisa se humilhar e convidá-lo a fazer parte das tuas decisões. Sempre que você se achar que está com razão, pode ter certeza que precisa rever tudo novamente. Isso é muito sério, levar sabe, na prática. Querer consertar a família dos outros quando a tua, né, mesmo que esteja o amor vai fazer você passar por cima, né, e ver onde pode melhorar ainda mais para incentivar o teu cônjuge. Mesmo que o amor esteja frio. Ao amar minha esposa em obediência à palavra de Deus, que manda o marido amar a esposa e quem ama cuida, diz assim, em 1 Pedro 3, 6, 7, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, habitai com as esposas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então não tem como você orar brigando com a esposa. Eu costumo falar, se brigando com a esposa a oração não sobe, imagina você abandonar a esposa.